Olá pessoal, esse é o segundo vídeo da leitura e comentários do livro de Bert Hellinger. Livro de Sophie Hellinger, porém vem de Bert Hellinger toda a leitura dele, todo o embasamento, e Sophie dá seguimento ao trabalho de Bert Hellinger. No canal vocês vão encontrar o primeiro vídeo que tem a leitura inicial. Este é o segundo vídeo. Então, o procedimento. No início, a constelação familiar clássica de Bert Hellinger ocupava-se primordialmente das relações pessoais. Com isto, ele conseguiu trazer à tona as ordens fundamentais do amor, responsáveis pelo sucesso ou fracasso das nossas relações. Mais adiante, tratarei destas ordens do amor em mais detalhes. Neste momento, eu somente gostaria de citar um exemplo para auxiliar a compreensão do procedimento da constelação familiar. Todos que fazem parte de uma família têm o mesmo direito de pertencer, ou seja, comentário, ninguém pode ser excluído. Muitos problemas observados nas famílias, inclusive doenças, tem sua origem na exclusão de um dos membros familiares. É o que ocorre, por exemplo, quando um filho é dado para adoção ou ocultado. Já ouviram falar da história do bastardo? A história de que muitos anos depois foi se descobrir que havia um irmão, que o homem, até mesmo após a morte do pai, se descobre um irmão? Então, essa exclusão tem graves consequências no sistema familiar. A constelação familiar clássica concentrava a atenção na família atual ou na de origem. Quando se tratava de um casal e de seus filhos, muitas vezes revelava-se que os problemas estavam ligados a algo não resolvido nas famílias de origem. O foco se restringia a essas duas famílias. Esse tipo de constelação familiar provou ser eficiente, ajudou muitas pessoas e foi considerada um enriquecimento à psicoterapia. Muitos psicoterapeutas incorporaram essa nova abordagem em sua linha de trabalho. No entanto, quero salientar que mais tarde Bert e eu continuamos desenvolvendo a constelação familiar clássica, até chegarmos à nova constelação familiar. Afinal, nesse contexto clássico, significa nada mais do que estagnado, ou seja, parou no tempo. Então, não se pode olhar para as constelações familiares hoje se não for olhar para o novo. Constelação familiar é olhar para frente, é olhar para a vida. Por isso, as novas constelações familiares. Na Hellinger Schule, Escola Hellinger, transmitimos o conteúdo da Hellinger Ciência. Hellinger Ciência é a ciência de todas as relações e a evolução da constelação familiar. Agora, nós somente lecionamos a constelação familiar original Hellinger, que tem uma procura tão grande no mundo inteiro que mal podemos atender a demanda. A constelação familiar clássica era simples. A partir de um grupo de participantes, o constelador ou cliente escolhia representantes para certos membros de sua família e os configurava espacialmente, uns em relação aos outros. Para tanto, ele os tocava no ombro, por exemplo, e os posicionava no lugar por ele escolhido. Este contato físico era essencial para estabelecer o campo de consciência. Em seguida, o cliente se sentava e observava a constelação. Assim que estavam posicionados, os representantes começavam a sentir-se como as pessoas que representavam, embora não as conhecessem ou não soubessem nada a seu respeito. Às vezes, os representantes chegavam a falar com a voz ou a apresentar os sintomas dessas pessoas. Por exemplo, começavam a tremer ou não conseguiam mais ficar em pé, ouvir ou ver. Este fenômeno não pode ser explicado através dos conceitos convencionais.
O conceito que mais contribui para o seu entendimento é o de campo espiritual, também chamado campo morfogenético. Segundo esse autor, os acontecimentos prévios de uma família ou de um grupo, assim como os sentimentos associados a esses acontecimentos, ficam armazenados numa espécie de memória coletiva, que dita a cada um de seus membros como assegurar o pertencimento ao campo espiritual e à família. É nesse campo que os representantes de uma constelação entram. Eles mergulham em algo que os une a pessoas ausentes. Esse fato não acontece de maneira externa ou superficial, mas em um âmbito profundo, onde uma força que conduz a todos se torna perceptível. Bert e eu chamamos essa força de grande alma. Ela também envolve a pessoa constelada. Em seguida, esta se surpreende com o que é revelado. Por exemplo, podem vir à tona relações até então ocultas com outros membros da família. Na constelação familiar clássica, o constelador perguntava aos representantes como se sentiam em seus lugares. Ele os mudava de lugar até que todos se sentissem bem. Muitas vezes, escolhiam-se e incluíam-se outros representantes. Se, por exemplo, todos olhavam na mesma direção, isto significava que olhavam para alguém que havia sido excluído ou esquecido pela família. Em muitos casos, tratava-se de uma criança que havia morrido cedo. Quando alguém representava essa criança, os outros respiravam aliviados. E geralmente o representante, ele faz isso mesmo ainda. É como um sopro de vida. Assim se tornava aparente uma ordem oculta do amor. Somente quando todos os representantes se sentiam bem em seus lugares, o cliente tomava o lugar de seu representante e lhe era perguntado como se sentia. Às vezes, outros passos ainda se faziam necessários, ou o constelador utilizava frases de solução. Ele poderia, por exemplo, dar instruções ao cliente para que ele dissesse obrigado, querido papai, a um representante. O constelado absorvia inteiramente a imagem de solução que surgia. A constelação era uma imagem da ordem que era aceita, mesmo que as imagens ainda estivessem longe de serem realizadas externamente. Assentia-se que seriam postas em práticas. Era preciso que, primeiro, a imagem se desenvolvesse plenamente na alma, para que a ação seguisse o vivenciado e que fosse movida por um entendimento e uma força interiores. Exemplo: dentro de uma família atual, um homem configurou uma criança à margem e olhando para fora. Desta forma, ficou aparente que esta criança ansiava por deixar a família. Bert perguntou ao representante da criança como ela se sentia no seu lugar. Ela respondeu que se sentia bem. O quadro geral da constelação sugeria ainda que outro membro da família desejava ir embora. Por isto, Bert pediu que a representante da mulher trocasse de lugar com esta criança. Quando ele lhe perguntou como ela se sentia, ela também respondeu que se sentia bem. Com base em repetidas experiências adquiridas ao longo de muitas constelações familiares, era de se supor que era a mulher que desejava partir. Seja lá por que motivo, a criança estava disposta a assumir este destino em lugar da mãe. Para os pais, esta foi uma constatação profundamente alarmante e assustadora. Surgiu a questão: como isso era possível?
Por que a mulher desejava partir? Ou, em uma última análise, por que ela, do fundo da alma, ansiava morrer? A resposta estava em um acontecimento na sua família de origem. A irmã gêmea da mulher morrera pouco depois de nascer. Quando diante da mulher foi posicionada a representante da sua irmã gêmea, ficou claro que a mulher desejava segui-la na morte para se juntar a ela. Eis um exemplo do que queremos dizer quando falamos de emaranhamentos fatídicos. Eles estão fora de nosso conhecimento e desejo, de nossa atenção e consciência. São fatídicos porque determinam nossa vida, sem que possamos controlá-los, pelo menos até que tomemos consciência deles. No caso citado, não era somente a mulher que estava fatidicamente emaranhada, mas o filho e o marido também estavam. A criança, porque mesmo sem saber a razão, queria tomar o destino da mãe para si. E o marido, porque ele estaria sujeito à situação, sem ter como agir. Se sua relação com sua mulher fracassasse em decorrência dos laços que ela tinha com seu destino. Portanto, a constelação familiar traz à tona não somente coisas ocultas do passado, mas também o futuro. O essencial numa constelação é mostrar um caminho para uma solução do emaranhamento e guiar as pessoas envolvidas nesse caminho. Isso também se aplica à nova constelação familiar. Para isto, os clientes têm que se ligar a algo maior, conscientemente deixar para trás algo que passou e se abrir para o novo. Mesmo que de início isso cause medo, este processo demanda uma força especial, cuja fonte é primordialmente a conexão com os pais e antepassados. Muitas vezes já se consegue alcançar isto durante a constelação. Por isso, Bert disse em muitos livros que para o novo chegar, para deixar o novo chegar, para deixar o novo agir, nós precisamos nos desprender do antigo, do velho. Nós precisamos deixar ir muitas coisas, muitos sentimentos, muitas situações, muitas coisas que nós ficamos agarrados, relembrando, parece que aquilo fica impregnado em nós. É necessário deixar ir para abrir espaço para o novo. Quem quiser acompanhar a leitura, a sequência dessa leitura nos próximos vídeos, curte o canal, curte esse vídeo, indica para alguém. O próximo vídeo vai falar das ordens, as leis fundamentais do amor, como ter equilíbrio. Então, até breve, até o próximo vídeo.